Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a liturgia da igreja hoje nos apresenta para nossa reflexão sobre a palavra de Deus, o texto de Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Ele é uma explicação da conhecida parábola do joio. A parábola se encontra em Mateus 13, 24 a 30. Ali Jesus falou sobre o joio e o trigo, o cultivo do joio e o cultivo do trigo. Ou ainda, melhor dizendo, o nosso cultivo, ou como joio, mal, ou como trigo, bem. Aqui no Evangelho de hoje, que são os versículos 36 a 43 do capítulo 13, Jesus explica a parábola. E há um detalhe interessante, a explicação não é dada ao povo que ouviu a parábola, ela é dada à igreja. Quando Mateus afirma que Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, os seus discípulos lhe pediram que explicasse a parábola do joio. Em casa, a igreja precisa entender a parábola do joio. E ela é de fato chamada parábola do joio porque o acento dela está no mal. De onde vem o mal? Nós temos uma certa ilusão ou uma expectativa um tanto quanto ingênua de acreditar que será possível encontrar um lugar onde só existam pessoas boas. Pode ser na família, no trabalho, na igreja, na comunidade de fé. E a parábola do joio deixa claro que não existe um terreno, não existe um espaço no mundo onde só seja possível encontrar trigo. O joio sempre vai estar no meio do trigo. Como a nossa tendência, sobretudo hoje, numa sociedade marcada tanto pela violência como pela intolerância, existe uma tendência nossa em arrancarmos de uma vez por todas o mal, para que fique só o bem. E a parábola deixa claro que isso não é possível, os dois devem crescer juntos até a colheita. E é aqui que entra o nosso texto de hoje. O foco da explicação da parábola do joio está na colheita. A colheita é o momento em que nós somos recolhidos por Deus. Temos essa nossa consciência cristã de que, na morte, nós somos recolhidos por Deus. E Deus nos recolhe para fazer a separação. Julgar é separar. A colheita abre a porta para o momento do julgamento, onde cada ser humano se confrontará na sua consciência perante Deus, perante o Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho. E nesse julgamento se dá a separação. O joio é separado do trigo, amarrado em feixes e jogado ao fogo para ser destruído. O trigo é colhido no celeiro de Deus. E aqui fica então este apelo de Jesus para a igreja. Ninguém está definido como joio e ninguém está definido como trigo. Nós nos cultivamos a cada dia, ou como joio ou como trigo, ou como pessoas cuja consciência está corrompida pelos valores invertidos do nosso mundo, ou cuja consciência está atenta e obediente à vontade de Deus expressa na sua palavra, especialmente no Evangelho de seu Filho Jesus Cristo. O que a igreja é chamada a ter consciência é de que nela habitam o bem e o mal. E a tarefa da igreja é ajudar a humanidade a cultivar-se como trigo, apesar do joio. Não esqueçamos aquele convite tão significativo que o Papa Francisco nos faz na Evangelii Gaudium, no número 24.
Cuidemos do trigo e não percamos a paz por causa do joio. O joio sempre vai estar presente onde há o ser humano. O foco nosso no trabalho de evangelização como igreja não é ficarmos olhando e lamentando a presença do joio entre nós. Não, o nosso foco é o trigo, nos cultivar como trigo, nos nossos trabalhos pastorais, valorizar cada semente do trigo que conseguimos lançar no coração da sociedade. E assim, nesse cultivo do trigo, esperar confiantemente o momento da colheita e o momento do nosso julgamento, onde ali sim seremos, como diz aqui o texto bíblico, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Como um campo de trigo brilha, maduro, diante do sol, assim nós somos chamados, no momento da nossa colheita, a brilharmos como pessoas que semearam o bem na vivência do Evangelho, com as suas palavras, com as suas atitudes. Que nós então possamos lembrar aqui esta tarefa, esta responsabilidade pessoal, comunitária, eclesial. Não caiamos no erro de achar que o meio nos define como pessoas, nem o meio social e nem o meio eclesial. Lembremos a verdade que Viktor Frankl disse: o homem não é definido pelas suas circunstâncias, o homem é definido pelas suas decisões. Nós estamos num mundo onde há joio e trigo, bem e mal. O que me define não é o que está à minha volta. O que me define é a minha decisão daquilo que eu vou fazer com o que está à minha volta e afeta a minha vida. Que o Senhor nos dê a graça de nos cultivarmos diariamente como trigo e que nós, mesmo vivendo nesse mundo tão infectado por joio, não nos cansemos de fazer o bem, em nome do Evangelho de Jesus Cristo, que passou pelo mundo fazendo o bem. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.